O Espírito Santo agora, nesta noite, irmão, está passeando. Ele está marcando aquelas almas que estão gemendo por causa das abominações. E eu digo para vocês, amados irmãos, aos que estão pelo YouTube, aonde estão aqueles que estão gemendo, que tem e não conseguem dormir? Senhor, tem misericórdia da minha alma, Senhor. Quantas abominações acontecendo agora, mas eu estou debaixo do sinal do sangue. Amém. Eu estou protegido, Senhor. Amém. Aonde estão? Vigiai, estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Paulo escreve sobre fortalecer muitas vezes. Se tomarmos ali o livro de Efésios, você vai ver Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmão, se Paulo disse isso lá na primeira era, na era de Éfeso, fortalecei-vos no Senhor, é só nele que você pode encontrar forças. O Senhor é a força da minha vida. Está lá nos Salmos. Já leram isso, irmão? E diz também: o Senhor é a força da minha salvação. Amém. O Senhor é a força que estava em Sansão. O Senhor é a força que estava em Davi. E o Senhor é a força que está em nós. Amém. Mas Sansão brincou com aquilo que Deus tinha dado para ele. E nesta era não é diferente. Sansão é um tipo da igreja. Poderíamos falar isso? Sansão é um tipo da igreja enganada pelo mundo. Quando a igreja pensava que tinha tudo de Deus, começou a flertar com o mundo. Sansão também, ele sabia que nele habitava o poder de Deus. E ele começou a flertar. E dizia para Davi: ó, se tecer 7 tranças. E ele pensou que poderia flertar, e aquilo não traria para ele uma decepção. Sansão é um tipo da igreja enganada pelo mundo. Sansão é um tipo de um crente que brinca com as coisas do mundo. Quando a igreja pensava: bom, não precisa tanta santidade. Quando Paulo disse: segue a paz com Deus, segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. E hoje falar de santidade parece assunto difícil, né? Quando se fala de viver uma vida santa, uma vida pura, viver uma vida de sã doutrina. Mas Paulo, lá na sua carta aos Timóteos, ele escreveu, eu creio que no capítulo 3, ele disse: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E há doutrinas, irmãos, é pesada assim. E há doutrinas de demônios, desviando os ouvidos da verdade. Mas que é isso, Paulo? Desviando os ouvidos da verdade? Que verdade é essa? Jesus, Pai, santifica, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Amém. Desviando os ouvidos da verdade, desviando os ouvidos da palavra. E Paulo dizia: voltando às fábulas, voltando àquilo que é criado pelos homens, voltando àquilo que está no pensamento humano e deixando a palavra. Aí Paulo dá um conselho dizendo: destes afasta-te. Está lá em 1 Timóteo, se não me falha a memória, capítulo 3. Mas em 2 Timóteo, capítulo 3 também,
Paulo já fala da sã doutrina. Paulo já fala da sã doutrina. E a sã doutrina é algo duro, é algo difícil de se viver. Você vê que hoje uma igreja que prega a doutrina, irmãos, parece que o povo não quer a doutrina. Se pegar a doutrina, o povo já... Nossa, mas a igreja lá é dura, mas a igreja é difícil, mas como que é a santidade? Eu acho que nós estamos vivendo num tempo mais light. Eu acho que é hora de viver assim, uma vida mais tranquila. Irmãos, Deus tem uma maneira de atrair os seus filhos. Amém. Deus não precisa de teatro para atrair. Não. Deus tem o seu Espírito, Deus tem a sua palavra, Deus tem a sua forma. Amém. E a Bíblia diz assim: não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que compadece. Se Ele te chama, viva para Ele. Amém. Se Ele te ama, ame-o. Portai varonilmente, cabeça erguida, ombro erguido, levando no peito as marcas da cruz. Amém. Levando as marcas do sangue de Cristo, estampado no peito, como aquele escravo. Lembra daquele escravo? Lá no meio dos outros escravos, enquanto os outros trabalhavam, e aquele capataz ali batia, e dava chicotada, e esforçava eles, o outro estava lá trabalhando rapidamente, ele não tinha corpo mole, ele trabalhava com peito estufado, ele era um escravo diferente. Chega um comprador para comprar e diz assim: peraí, eu vim aqui para comprar um escravo, mas eu quero aquele lá. Aquele lá é diferente. Aí o chefe diz: não, aquele lá não está à venda. Ele não é para vender, não, aquele lá não. Mas por quê? Por que ele anda diferente? Todos aqui, você dá a mesma comida para ele? É a mesma comida. Bebe da mesma água? É da mesma água, da mesma bebida. E por que ele é diferente? Por que ele anda de peito estufado? Eu queria comprar ele. Aquele chefe disse: não, é porque do outro lado do país, em outra nação, o pai dele é um chefe, o pai dele é um rei, o pai dele tem um domínio. E ele está aqui como forasteiro, aqui entre os escravos, mas ele está honrando. Ele está honrando o seu pai, está honrando a sua pátria. Ele tem uma natureza diferente. Assim é o cristão nesta era, irmãos. Enquanto todos estão prostrados, e você vê a política, e você vê o mundanismo, e você vê a falta de interesse, e você vê um descaso pela palavra de Deus, mas quando você vê o verdadeiro, por isso Jesus disse: os verdadeiros adoradores, está lá em Salmo 4:24, diz aqui: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Adorar em espírito e em verdade. Por que deve adorar em espírito e em verdade? A verdade, nós citamos que a palavra em espírito, porque Deus é espírito. Então devemos adorar a Deus, mas nós mesmos estando em Deus. Você deve adorar a Deus em verdade, você mesmo estando na palavra. E eu disse algum dia desses atrás, falando em um dos cultos, sobre a reprovação por causa da palavra. Muitas vezes as pessoas te reprovam porque você posiciona pela palavra. Você é reprovado por causa da palavra. Não importa quantos te reprovam, deixa o mundo inteiro te reprovar, mas se Deus te aprovou pela palavra, você está aprovado. Amém. Amém? Você está aprovado por Deus. O importante é eu estar aprovado por Deus. Amém. Lutando varonilmente.
Satanás, nosso acusador, está lá no livro de Jó. Ele subia na presença de Deus para levar a acusação de Jó. E ele é o mesmo que leva as nossas acusações. Tem visto lá a tua vida lá? Satanás é o nosso acusador. Ele só quer que você faça as coisas erradas para ele levar a tua acusação. Mas quando você falhou aqui, debilitou em alguma coisa, fragilizou em algo, reconheceu o seu erro, a sua falha, dobra o joelho e diz: Senhor, me perdoa pelo teu poder, que o teu sangue remidor, mais uma vez, entra com providência em meu favor. Não foi a minha intenção. Antes que Satanás chegue ao trono da graça, a tua oração chegou primeiro. Amém. Quando Satanás chegar para dizer: viu lá, teu servo, tua filha, olha o que ela fez lá, olha o que ele fez lá, o próprio Deus diz assim: mas eu já perdoei ele. Amém. Ele se arrependeu, ele me buscou, e a minha palavra diz: buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscar de todo o coração. E ele me buscou de todo o coração. Ele chorou, ele desesperou, ela desesperou, ele dobrou o joelho e clamou, rasgou a alma, rasgou o coração. Eu ouvi, perdoei, sarei as feridas. Não tem acusação. Satanás: não aceito acusação contra meus filhos. Por isso, amados, o grande apóstolo Paulo diz: vigiai. Eu vou encerrar. Vigiai e estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém. Todas as coisas. Tudo que você vai fazer, faça com amor. Até vir na igreja, você vem à igreja, mas vem com amor. Amém? Você vai assentar nesses bancos, assentem ali com amor. Embora não temos uns banquinhos muito confortáveis, né? Não temos uma estrutura muito bem almofadada para acomodar vocês da melhor forma possível. Mas tudo que você for fazer, faça com amor. Tudo, irmãs, seus afazeres, até lavar a roupa do marido. Quando você estiver lavando a roupa do marido, né, irmã? Esteja orando por ele: Senhor, abençoa meu esposo, Senhor. Aqui está essa peça de roupa, eu estou lavando, Senhor, mas que o Senhor guarda ele. Faça com amor. Lavando a roupa da filha, lavando a louça. Não faça aquilo com ira. Não faça aquilo com raiva. Não, com contenda, não. Tem que lavar essa miséria, não sei o quê. Então a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz: em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, por essa panelinha aqui. Essa panelinha tem tantos anos, desde que eu casei, foi fulano que me deu. Já está furando aqui, mas obrigado, Senhor, por ela. Essa pecinha de roupa, obrigado pelo meu cabelo, Senhor. É longo, eu estou servindo ao Senhor, eu cuido dele com amor. Amém. Suas vestes, tudo que fazer, faça com amor. Amém. Deus agrada disso. Amém. Amém. Deus honra isso. Vai conversar com alguém, fale com amor, trate com amor. Nós estamos tratando com os jovens sobre o tema respeito, né? Já 2 reuniões falamos aqui com os nossos jovens sobre respeito. A partir do momento que você respeita ao próximo, respeita o teu irmão, você está respeitando a Deus. Amém. Quando você desrespeita, você está desrespeitando a Deus. Devemos respeitar os mais velhos, tratar bem a todos, principalmente os domésticos da fé. E tudo que fazer, fazer com amor. Vigiai é uma boa coisa para fazer, não é? Se começar a fazer alguma coisa errada, alguém incentivar você, moço, moça, homem, mulher, se alguém não pode fazer, não tem ninguém vendo, não, peraí, não tem. Você pensa que não tem? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. A Bíblia diz nos Salmos. E aquele que anda no caminho reto. Amém. Amém? A Bíblia diz: esse me
servirá. Amém. Lá na escola alguém diz, não, filho, que nada, pode passar aqui um batom, um esmaltezinho na unha aí, mas sua mãe não está aqui mesmo, né? Fuma aqui, dá um trago no cigarro aqui, ó, depois você põe uma bala house na boca aí, e você chupa uma balinha de hortelã, sua mãe nunca, seu pai nunca vai saber. Não, isso aqui é um palheiro, é um palheirinho, isso aqui não faz mal não, aqui não tem nicotina, aqui não tem nada disso não, pode aí, dá uma puxadinha aí. Ninguém está vendo não, pastor não está aqui, mamãe não está aqui, papai não está aqui, ninguém está aqui, mas os olhos do Senhor estão vendo. E aquele que anda num caminho reto, esse servirá. Então eu prefiro ficar com Jesus. Amém. Eu prefiro servir a Jesus. Amém. O mocinho chega e diz, ei, coleguinha de escola chega e diz, moço, ô fulano, aquela menina lá disse que quer dar um beijo. Ela quer te dar um beijo. Eu não sei por que eu estou dizendo isso aqui. Né? Mas aquela coleguinha lá quer te dar um beijo. Ela quer dar um beijo em você. Você aceita o beijo dela? Ou vice-versa, mocinha. Aquele rapazinho lá mandou, né? Ele falou que quer dar um beijinho em você. É só um beijinho mesmo. Ele quer dar um beijo em você. Você aceita? Não, eu sou uma... Não, mas não tem nada, é um beijinho só. Mas você sabe o que é um beijo? É uma semente de adultério. Um beijo é uma semente do adultério. Então, não, eu sou, e diga mais, eu sou cristã. Eu sou cristão. Irmão, soco no diabo, você tem que dar com toda a força. Amém. Você tem que acertar ele com tudo que você pode. Eu sou cristão, lavado, remido no cloro de Deus, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas você vai sentir o efeito, você vai sentir o efeito dessa droguinha, essa coisa aqui, não. Eu quero sentir a presença de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Está no Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó grande Deus. Já pensou se Jesus, quando Satanás em Mateus 4 chega para apresentar a Jesus e diz, olha, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Tem 40 dias de jejum, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia dizer, pedra, fazer assim. Quantas pedras poderia vir? Ele poderia chamar quantas quiser. Será que aquelas pedras vinham? O que vocês acham? Vinham ou não? Ia sair de lá, eu diria, não, Satanás, você está pensando que, olha aqui, pedras, muitas pedras. Jesus poderia dizer, pedra se torne em pães. E Jesus ainda poderia dizer, Satanás, pega lá e traz para mim. Amém. Mas Jesus não estava ali para obedecer à voz do diabo. Jesus não estava ali para obedecer à voz de Satanás. Amém. Jesus disse, Satanás, nem só de pão. Amém. Olha só, irmão, a pancada. Nem só de pão viverá o homem. Amém. Mas de toda a palavra. Amém. Eu amo isso, irmão. Amém. Mas de toda, presta atenção onde eu vou chegar. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Você sabe como que Deus alimenta seus filhos? Se você não sabe, você vai aprender. Deus é chamado a grande águia, Deuteronômio 32, versículo 11. Deus é chamado a grande águia, mãe. E a águia alimenta seus filhos bico a bico. Amém. Amém? Então quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Meu irmão, a palavra de Deus sai diretamente de Deus para você. De mim para quem? A palavra de Deus não aceita mistura. O povo mistura e pega e mistura um dogma, mistura um credo, mistura uma tradição. Mas não. A palavra de Deus, eles pensam que misturam, mas a palavra de Deus permanece única. Amém. E sozinha. Única e sozinha. Assim Deus vale o quanto vale a sua palavra. Muda Deus seu parecer acerca de sua palavra? Não. Deus nunca vai mudar a palavra por causa de um sistema religioso, de uma denominação formal e fria. E nem por um sistema de catolicismo. Não. A palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Amém. Hebreus 13:11, Hebreus 13:8. Aí vem Paulo e diz assim: Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Ontem, hoje e eternamente. Amém. Jesus Cristo é o mesmo. Mas a era hoje é moderna. Eu disse ontem, enquanto pregava, tudo mudou. Você vê a humanidade, as pessoas estão mudando, as pessoas estão sendo diferenciadas, as casas mudaram, né? Hoje é casa mais sofisticada. Você viu a quantidade de casa nesse modelo caixote que as pessoas estão fazendo, os engenheiros estão construindo, né? Aquela casinha modelo chalezinho assim, ó, pai, não tem mais. Você vai não ver mais aquela casinha desse jeito assim, aquela aguinha triadinha assim. Você vê a casa velha. Você vê as casas são tudo, você nem vê a telha, tudo, as paredinhas, as torrinhas, as decoraçãozinhas. Aí você vai, eu quero uma casa daquela. Mudou. Você olha a humanidade, é uma geração diferenciada. Os alimentos mudaram. Eu disse no culto anterior, que foi domingo à noite, nunca houve uma quantidade de pizza e coisa que o povo está. Pizza, só coisas que não tem a realidade mais, irmão. Refrigerante, você olha 5% de laranja, aquela Fanta lá, 5% fruta natural, e o restante. O leite, não tem aquele leite que fervia ali, é tudo de caixinha, é tudo agora, as caixinhas bonitinhas, e fica lá 6 meses. Água nas garrafinhas, é uma coisa assim moderna. Máquina de lavar, clica o botãozinho, lava, enxágua, seca. Ferro elétrico, tem até a aguinha que sai da. De vez em quando, dá uma olhadinha para facilitar. Lava louça, carros, vidros automáticos, carros automáticos, e a geração um bando de molengas. Tudo mudado, tudo diferente. Antigamente o carro de boi, ela apanhava não sei quantos bois assim. Para que é tanto de boi? Para puxar um carrinho daquele. Os homens andavam de a pé, faziam viagem longa de a pé, dormiam na beira da estrada. Hoje, quem quer andar de a pé? Tem alguém que quer andar de a pé? Se perguntar aqui, você vai para o serviço de a pé? Eu não. Eu vou comprar um patinete, eu vou comprar uma bicicleta, e se possível motorizada ainda, porque o negócio é difícil. Então nós estamos vivendo num tempo, meus amados, de mudanças. Mas Deus permanece o mesmo, a palavra permanece a mesma, e convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo nenhum desviemos delas. Amém. Que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você, que Deus nos ajude a vigiar. Você pode ter certeza, saindo daqui, se você não vigiar, não chegar em casa, se você chegar em casa, você fala, meu Deus, olha o que eu fiz. Então vamos estar apercebidos, aprender a ter cuidado, vigiar no falar, vigiar no agir.
Como tratar uma esposa, como tratar um marido, como tratar um filho, como tratar uma filha, como tratar um pai, como tratar uma mãe, como tratar o irmão, como tratar o próximo. Porque aqui tudo é mil maravilhas, não é, irmão? Ser crente na igreja não é bom? É bom, não é, ser crente na igreja? Igual aquele menino dizia para a mãe dele: mamãe, vamos mudar para a igreja? Vamos levar nossa mudança lá para a igreja, mamãe? Vamos orar na igreja? Lá na igreja vai ser bom, se nós levamos, põe o guarda-roupa dentro da igreja, põe a cama dentro da igreja, põe o fogão dentro da igreja. A mãe diz: filho, não, lá não pode, não tem jeito. Levar tudo para ir morar na igreja, não dá. Não, mamãe, mas seria bom se nós morarmos. Mas por que, filho, que você queria mudar para a igreja? Não, mamãe, porque lá na igreja o papai não grita com a senhora, o papai não briga com a senhora. Lá na igreja o papai não faz falta de educação com a senhora, nem comigo. Lá na igreja o papai é bonzinho. Eu queria que nós mudássemos para a igreja. Mas isso eu estou dizendo de um testemunho de uma criança falando de um pai. Mas talvez a mãe também. Não vamos, porque a mamãe em casa é uma jararaca. Ela não vigia, ela não porta barulho no mente, é estúpida. Pega para a orelha, sacode e manda para fora. Grita. Não tem jeito. Ou filho, ou a filha e vice-versa. E nós precisamos aprender. Amém? O mesmo Espírito Santo que nos ensina aqui, Jesus diz que Ele estará conosco e em vós. Amém. Lá na tua casa, Cristo está em você também. Amém. Cristo tem que estar em nós lá. Tem que estar comigo, tem que estar com você, lá no serviço, na rua. Amém? O Espírito Santo tem que corrigir a maneira de vestir. Vir na igreja é bom. Então você veste uma roupa bonita, vai na igreja, mas chegou lá fora e põe um shortão, arranca a camisa. Agora aqui eu estou livre. Não, irmãos. O Espírito Santo, sabe quem foi que despiu um homem, tirou toda a roupa dele? Um espírito que estava no homem que morava nas províncias de Gadara. E esse mesmo Espírito está por aí, e está até dentro das igrejas, deslumbrando as pessoas, mas porque falta vigilância, falta cautela, falta zelo. Servir ao Senhor de qualquer jeito, você pensa que vai passar impune, mas Deus não deixa passar. Então é melhor servir ao Senhor com alegria, corpo, alma e espírito. Amém. Não sabeis vós, a Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus. Amém. Acontece que nós não estamos sabendo quem nós somos, irmão. As pessoas não estão sabendo que é o templo de Deus, que carrega o Espírito Santo dentro dele. Ou às vezes não está carregando ainda, né? Porque o Espírito Santo te colocará temor. O Espírito Santo te fará ter uma mente normal. Vou terminar, eu disse que ia terminar. Mas o Espírito Santo te fará ter uma mente normal, uma mente lúcida. Amém? Amém. O velho pobre gadareno morava no sepulcro, vivia nu, sem nenhuma veste, e não tinha vergonha. É o mesmo demônio que está tirando a roupa das mulheres lá na rua, tirando a roupa dos homens, e não só na rua, até mesmo dentro das igrejas. Mas se o Espírito Santo vem e toma o seu coração, irmãos, quando aquele homem encontrou com Jesus, ainda pediu permissão, manda que nós vamos, deixa nós entrar ali. Mas quando aquele homem foi liberto, mais que depressa ele se cobriu, ele se vestiu, ele teve uma mente normal. E ninguém terá uma mente normal até que tenha um encontro com Cristo. Amém. A pessoa nunca terá uma mente normal a menos que tenha encontrado com Cristo. Amém. Você vê hoje a situação, irmãos. Coloca um alargador na orelha, um buraco desse tamanho, e
atravessa o nariz com um negócio, e atravessa a orelha de cima para baixo, e põe tanta coisa e se tatuam, e fazem coisas que parecem absurdas com seus próprios corpos. Mas deixa essa pessoa ter um encontro com Cristo, de verdade. Deixa ele identificar-se com Cristo. Deixa ele ter uma identificação com Cristo. Ele será uma nova criatura em Cristo. Amém. As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. Os desejos mundanos, os desejos carnais se vai, ele e ela têm uma experiência pessoal com Deus, tudo vai bem para a glória do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo ajude a mim, ajude a você e ajude a nós. Né? Porque há uma coroa que o justo juiz me dará. Amém. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Amém. Timóteo capítulo 4, versículo 8. Se você ama o Senhor, há uma coroa que o justo juiz te dará também. Amém? Ama você a Jesus? Amém. Naquele dia você possa dizer, como disse Paulo, né? Em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combater esse bom combate é duro, mas é um combate que no fim você obterá vida e vida com abundância. Amém? Nós vamos nos colocar em pé. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 14. Jesus disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Se você tem uma necessidade, queira fazer conhecida ao Senhor, faça através da tua oração, né? E eu creio que nós preferimos ficar com Jesus, né? Amém. Porque Jesus Cristo é o nosso guia, Ele é o nosso escudo, a nossa defesa e a nossa fortaleza. Vamos orar. Fale com Deus, se você deseja apresentar você mesmo ao Senhor, queira vencer alguma coisa, né? Que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso sustentador. Vamos orar, vamos falar com Ele nesse momento. Querido Pai Celestial, nesse momento, Pai, Tua palavra foi expressada e nós alegramos nossas almas, Senhor, juntamente uns com os outros, agradecendo ao Senhor pela vida, agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos recebidas, Senhor. Queremos nesse momento, Pai, dizer que nós te amamos e que o Senhor nos chamou para viver a Tua palavra, dá-nos graça para viver. Se há algo em nós que entristece os Seus olhos, pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai, e dá-nos a graça de sermos vencedores, para que possamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Pai, que possamos vigiar, estar firmes na fé e portar-vos varonilmente, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu oro por esta igreja, abençoe cada irmão presente, cada irmã, abençoe, ó Deus, aqueles que estão pelo YouTube, o irmão Júnior em Ribeirão Preto, sua esposa irá passar por um procedimento cirúrgico, Pai, oramos pela irmã Tairane, apresentamos a Ti a irmã Maria Perpétua também, a irmã Maria de Fátima, ó Deus, rogamos que o Senhor visita cada uma destas vidas, estendendo Tuas mãos benditas, santas, protetoras e benfazejas, em favor daqueles aqui presentes também, que tem as mãos erguidas, levantadas, pedindo de Ti a graça e a vitória e a visitação do Teu Espírito Santo. Pai, dá-nos uma boa noite de descanso, levando-nos aos nossos lares em paz, protegidos pela Tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar o hino para o encerramento. No mundo tudo passa, tudo nele é ilusão, né? Ainda de pé mesmo, vamos cantar este hino e logo após a bênção, né? Apostólica, e assim estaremos regressando para os nossos lares, né? Eu prefiro ficar com Jesus. Amém. Amém? Você prefere? Amém. Porque no mundo tudo passa, né? Amém. Vamos cantando, louvando ao Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus da nossa salvação. Amém.
do mundo.